Muito bem, então não temos liberdade. E por que não temos liberdade? Porque a extrema regulamentação que foi criada, para dar o quê? Por que essa regulamentação existe? Qual é a função dessa regulamentação? Dar fundos e dar jurisdição ao assistencialismo de Estado. Para quê? Para que se haja estabilidade política e mitigação das desigualdades sociais. Engraçado, os gráficos aqui mostram exatamente o contrário. Está escancarado aqui o nosso fracasso. O Brasil, em termos de liberdade, é um país medíocre para baixo, ou seja, não há liberdade de livre iniciativa, a extrema regulamentação de Estado em absolutamente tudo. E estamos ainda no mapa da pobreza. Espera aí. Criamos a regulamentação para criar o assistencialismo de Estado para mitigar a pobreza. Fracasso número 1. Fracasso número 2. Para que você combate, então, a desigualdade social? Para ter estabilidade política? É para isso? O Brasil é instável politicamente. Espera aí, segunda premissa, errado. A terceira, então, para melhorar o nível de vida. Temos um IDH medíocre, um Índice de Desenvolvimento Humano medíocre. Então, o que acontece aqui, olhando esses fatores de uma maneira fria e calculista? Vemos que sacrificamos a nossa liberdade por falsas promessas. A falsa promessa que teremos o fim da pobreza, a falsa promessa que teremos estabilidade política e a falsa promessa que teremos ascensão social e um IDH de um país desenvolvido. Faz sentido? Valeu a pena? Entendemos que temos um IDH medíocre, então. E temos um país riquíssimo, uma das maiores economias do mundo, mal explorada, mesmo que seja assim, uma das maiores economias do mundo. Onde está a diferença? Se o Índice de Desenvolvimento Humano mede não só o per capita, mas aí nível de educação, nível de natalidade, mortandade, nível de saúde, é um índice completo. Quem fica com essa diferença? Se o país é rico e o IDH é medíocre das pessoas, a sociedade está com IDH medíocre, onde é que ficou a diferença? O Estado. O Estado ficou com essa diferença. Para absolutamente nada, para seus autopropósitos, não está entregando os seus benefícios. Podemos mudar, por favor? Há falsas explicações aí para aqueles 4 gráficos, que nós somos um povo atrasado, temos uma etnia que nos eternamente vai nos colocar em desvantagem, temos uma língua portuguesa que nos leva ao atraso, temos uma fé católica retrógrada, temos o coronelismo, temos o paternalismo, temos várias maneiras de nos definirmos como cultura atrasada. Isso não passa de balela, argumentação vazia, não comprovada cientificamente. A maioria dos livros, sendo que eu não li boa parte dos livros que estão aqui circulando no ideário brasileiro, mas li sim livros científicos e ciência política, o que prevalece é a palavra ciência. Ciência chama-se causa e consequência, analisar os dados, os números, nitidamente frio, nitidamente analítico. Não entra em argumentação, não entra em narrativa. Ele comprova tudo aquilo que afirma. É por isso que os livros de ciência política não populam talvez o ideário do brasileiro, porque são livros complicados, são livros técnicos. Eu não vi livros técnicos no Brasil, mas sim livros com narrativas, com argumentos, vazios, não comprováveis, como tudo é não comprovado que se relaciona à cultura. Podemos então adiante. Então, o que vemos aqui? Vemos que o real problema não é necessariamente a nossa cultura. Isso não é comprovado, que a nossa cultura nos leva ao nosso atraso. Mas vemos, sim, uma interferência e uma ação muito grande desse agente aí. Chama-se Constituição Brasileira de 1988. Ela não foi a única, não foi a primeira que gerou uma série de problemas brasileiros. Mas, sim, ela é grande culpada. Temos aí vários fatores que apontam para a Constituição. Vários dos nossos problemas que apontam para essa Constituição. Podemos mudar, por favor? O que a gente pode medir, de fato, é duas coisas, e duas coisas somente. É as nossas escolhas de modelo político e as nossas escolhas de modelo econômico. Isso, sim, acarreta diretamente ao nosso atraso,
ao nosso IDH medíocre, à nossa instabilidade política, à nossa pobreza. Isso sim são as duas variáveis que qualquer cientista político, olhando o Brasil de uma maneira fria e calculista, baseado em dados, chegaria a essa conclusão. São essas escolhas aqui. Nada cultural. Podemos mudar, por favor? Como sociedade, então, nós somos levados a crer que temos aí um ciclo que, de fato, existe, mas é difícil a percepção até que alguém aponte esse ciclo. Mas esse é um ciclo que tem nos dominado os últimos 100 anos. Podemos mudar, por favor? E o ciclo é esse. A nossa república, ela é constituída por oligarquias políticas e oligarquias econômicas, no domínio da coisa pública, no domínio da economia. E essas oligarquias se perpetuando no poder, alteram as leis, alteram a Constituição e forçam, no seu fluxo-refluxo da política, a ascensão de governos populistas de vez em quando. E os populistas que sumem fazem as mesmas coisas. Alteram leis, alteram constituições. E ao longo da nossa história, nós vemos que tivemos aí, ao menos a história republicana, tivemos 6 constituições. Cada uma dessas constituições é precedido por uma mudança da oligarquia vigente. Muda-se a oligarquia, muda-se a Constituição. E é esse o ciclo que continuamos. A regra do jogo, ela é mutável. E isso é um dos maiores fatores da nossa instabilidade política. Podemos mudar, por favor? E como sociedade, nesse ciclo, como não vemos esse ciclo, que é um ciclo muito perigoso, de mudança de Estado a cada mudança de oligarquia, nós focamos no quê? Focamos na política, no governo, naquele que vai ocupar o cargo máximo de presidência, naquele que vai ser o prefeito, naquele que vai ser o governador. Mas não entendemos os poderes que eles de fato podem exercer, os freios que eles de fato têm, o que constitucionalmente é de competência de cada um desses poderes. Isso é regra de jogo. E isso, infelizmente, não está sendo olhado de uma maneira muito mais rigorosa como deveria. Podemos mudar, por favor? Então, se olharmos aí a questão estrutural do Brasil, que tem a ver com nossa Constituição, temos 4 grandes problemas de desenho. Esses 4 problemas, temos o primeiro, que talvez seja o mais sério, que é uma concentração excessiva de poder no cargo da presidência da República. O poder executivo carrega demasiados poderes, e isso sim, essas interferências que ele pode fazer, gera instabilidade política. A segunda coisa é que Brasília, essa cidade, que eu admiro muito, gosto muito dessa cidade em termos de temperatura, posicionamento, eu prefiro o interior do que a praia, mas vamos olhar aqui de uma maneira menos romântica. Brasília concentra muito poder. Brasília comanda o Brasil. Brasília governa todos os 5.500 municípios que existem no Brasil. Esse centralismo, para qualquer um de bom senso no século XXI, sem até apresentar dados, faz sentido? Essa diversidade que o Brasil tem, essa diversidade até cultural, um poder central planejando absolutamente tudo, é o melhor modelo para atender essa diversidade? Resposta, por favor. Sim ou não? Bom senso já dita isso. Então, por que sucessivamente optamos por centralizar mais o poder? Se é que optamos, no fundo, o nosso silêncio valida o que as oligarquias querem. Nada melhor do que um poder centralizado em um só lugar para comandar o todo. Nada melhor. Então temos excesso de concentração de poder em Brasília. A terceira coisa é que, de fato, nós não temos uma soberania comandada pelo povo. Nós temos uma soberania comandada pelos poderes de Estado. O que significa isso? Como é que seria um país desenvolvido? Aliás, como é que é um país desenvolvido? A sociedade organizada e o Estado
compartilham da gestão da coisa pública. A sociedade, em sua liberdade, exercendo as suas liberdades, suas escolhas, localmente, opta por gerir o Estado, não gerir o Estado, mas gerir a coisa pública, a res pública, diferente do Estado. Somente quando a sociedade, em sua liberdade, não consegue atender uma demanda local, aí sim, ela pede auxílio ao Estado. E o Estado vem e supre essa demanda. É assim que funciona em países desenvolvidos. Como é que é no Brasil? A sociedade local não pode fazer nada. Ela é proibida de agir. Ela é proibida de fazer uma ponte por cima de uma estrada que mata seus cidadãos. Ela tem que pedir permissão ao Estado para a sociedade fazer aquela ponte. Porque a sociedade não pode agir sem essa regulamentação. Exatamente. Isso é uma outra questão. Então, temos um problema jurídico de quem é que manda. Temos aí falsas promessas que temos soberania popular no Brasil. A Constituição está recheada de falar, não, o povo é que manda, o poder é permitido pelo povo. Isso é falsidade, porque uma série de outros artigos violam esses princípios. Então, temos um problema de soberania grave. E a quarta coisa é que temos o apetite de interferir na economia. Temos o apetite de regulamentar as atividades econômicas. É daí que saem os fundos e a burocracia para limitar cada vez mais as ações do povo brasileiro. É na interferência da livre iniciativa. E isso tudo, todos esses 4 aspectos, estão delineados, permitidos amplamente na Constituição do Brasil. Podemos mudar, por favor?